solicitado. Eu vou começar a corrigir a partir do CA. Não, é na ordem que está ali. CA, página 2 a 6, a parte de gramática. Tá? Abaixa a cabeça. Olha, eu vou dar um soco nessa olha. Eu também tô cheio de vergonha. Pronto. Agora vamos. Qual a relação do desenho com as histórias de Ziraldo? Ziraldo, vou desenhar desde quando era criança. Obrigada. Que página, Pro? Página 2. Eu coloquei CA, parte de gramática, língua portuguesa. Pera, vou pegar meu CA. Desde pequeno, Ziraldo sempre desenhou e ainda guarda lembranças dessa época. Mais tarde, se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Tá? Então, quer dizer o quê? Que ele gostava de desenhar desde criança, né? E a partir disso, ele passou a escrever histórias em quadrinhos, né? Escrever narrativas. Pode falar. Tá? Então, vocês podem colocar isso. Ele desenhava, sempre desenhou. Ele, desde pequeno, desenhou. Mais tarde, se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons também. Professora, Oi. já tá em qual, Pro? Ai, Matheus. Eu acabei de pegar o CA. Minha mãe falou que tava tudo pronto aqui na minha mesa. Eu estou corrigindo de acordo com a ordem da pauta. A pauta começa a partir do quê? Não, eu tô falando qual exercício você tá agora. No número 1. Eu estou compartilhando tela, está bem aqui destacado. Obrigado. Eu já volto. Gente, depois de a partir disso, começou o tema. Ele desde que eu desenhou mais tarde. Mais tarde começou por história em quadrinhos. Nicole, como que é? Agora vai ser cara, acabei de falar, cara. Ah, mas se tiver falar, tem pessoas que têm problema. Pro, o que vem depois de histórias em quadrinhos? Passou a escrever textos narrativos. Mais tarde ele começou a ler gibis e depois fez isso. Mais tarde se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Meu Deus, se apaixonou em quadrinhos? Se apaixonou pelas histórias em quadrinhos e passou a escrever textos narrativos, revelando-se em quadrinhos, cartoons e charges. Revelando-se em quadrinhos, charges e cartoons. Por que, na opinião de Ziraldo, o Menino Maluquinho é tão fascinante, chegando a ter 100 edições publicadas em mais de 3 milhões de exemplares vendidos? 3 milhões e 500 mil. Professora, História se identifica como personagem. se identifica As com crianças personagem. a história se identifica Sentindo algo como ou fica comigo, eu sei o que ele está aqui. Pode falar. Desperta interesse nos leitores. As crianças leem as histórias e se identificam com o personagem. Está certo. Então, aqui a resposta ficou assim. Então, beleza, né? Mais do que justificado, está no texto. Para Ziraldo, o que faz sua obra ser tão fascinante é o fato de ela despertar a identificação nos leitores, pois muitos deles se colocam no lugar do personagem, sentindo e imaginando, obrigada, o mesmo que ele. Peguem aqui. Fazendo, por favor? Tá? Então, vocês podem colocar que as pessoas que leem o livro de Ziraldo, elas se identificam com a história, elas se colocam no lugar do personagem
sentindo e imaginando o mesmo que ele, tá? Porque a partir do momento que elas se colocam no lugar do personagem, elas se sentem conforme ele se sente, né? E se imaginam nessa posição. Prontos? Muitos adultos hoje foram leitores de Ziraldo na infância e ficam emocionados quando o encontram. Que frase do texto demonstra isso? O avô termina uma lutinha e veio falar comigo acompanhado de mim. Não percebo que quando um autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas. Tá, calma aí. Fala. Você. Ele nos trazia os livros da sua infância para eu autografar para o seu neto. Correto. Os alunos online, tem alguma coisa que colocou diferente da resposta que eu compartilhei aqui? Aqui ficou. A pessoa te abraça, fica toda emocionada com o encontro. E ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. A pessoa te abraça, vírgula, fica toda emocionada com o encontro. Esse é um fragmento, tá? Tem que colocar outro. É tudo entre aspas. Ele trazia o livro de sua infância para eu autografar para o neto. Depois tem o texto Eu Sou Malala. Eu sou Malala. Número 4. Quem é Malala e por que ela provocou a ira do Talibã? Uma mulher que não aceitava o direito à educação. Porque ela provocou essa. Por isso provocou a ira do Talibã. Então, a ira do Talibã em que proibia por um tiro a queima-roupa tornou-se símbolo global do protesto pacífico e candidato mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Tá? Ela recebeu um tiro porque ela era, vamos dizer, uma rebelde, né? Justamente uma rebelde por lutar pelo direito de poder estudar. O que você escreveu? É uma mulher que não estava. Tá certo. Malala. Ô, professor, se eu colocar que ela se recusou a ficar em silêncio, tá certo? Não. Ela se recusou a ficar em silêncio por qual motivo? Você tem que colocar o motivo. Aí eu posso colocar Ela é uma menina paquistanesa que se recusou a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Pode colocar isso aí, você falou agora? Pode. Ah, tá. Essa luta pelo direito de ter acesso à educação que provocou a ira. É que aqui está falando mais coisas, está detalhando mais coisas a respeito da história dela, né? Malala se recusou a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Ela te achou bonita. Número 5. Porque ela
ela se recusou em ficar em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Não sei se vocês já ouviram alguma frase do tipo, na internet aparece, é assim, que estudar é um ato de resistência, de rebeldia no mundo em que vivemos. Nossa, professora, muito crítico. Lógico que não. A única. Que a gente estuda? Hã? Eles não gostam que a gente Quanto menos instrução a pessoa tiver, quanto mais ignorante ela for, melhor para político. Mais fácil para você ser manipulado. Porque quando você tem um pouco de conhecimento, você tem o direito dela de estudar. Para nós é absurdo isso, porque as meninas e os meninos estudam. Sim. Tá, agora vamos. Número 5. Na construção do texto foram empregados alguns mecanismos da língua que evitam repetições. Sublinhe a palavra que substitui os termos destacados nos trechos. Letra A. Menina, Quando Malala. o Talibã... Espera, eu não li ainda. Quando o Talibã tomou o controle do vale do Swat, a menina levantou a voz. Malala recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo direito à educação. Quem que é a menina? É Malala. Então, para não haver repetição de palavras, eu substituo. Eu coloco a menina, tá? Eu poderia colocar ela, que é um pronome que equivale a Malala, né? Então, o primeiro termo é a menina, Malala, né? E no segundo, Malala foi atingida na cabeça por um tiro a queima-roupa, dentro do ônibus no qual voltava da escola. Poucos acreditaram que ela sobreviveria. Então, a palavra que são essas. Que outras palavras você poderia utilizar para se referir a Malala? Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata... Só um pouquinho. Alunos online. Está caindo a conexão aqui ou não? Só para vocês, a professora também travou. Por isso que eu perguntei. Vamos ver se melhora. Tá. Aos 16 anos, ela se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Aqui é para você colocar que outras palavras, que qualidades são essas, né, que remetem a Malala, e que outras palavras você poderia utilizar para se referir a Malala.
Então, aqui apareceram os termos símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem do Prêmio Nobel da Paz. É todo esse termo que apareceu depois de ela, né? Então, vocês coloquem símbolo global de protesto pacífico e candidata mais jovem a receber o prêmio. Tem que colocar tudo. Vou esperar vocês escreverem aí. Copiem a partir de símbolo. Ah, tá, beleza. Eu escrevi errado. Tá? Então, copiem aí. É só copiar do texto que está aí, a partir de símbolo. Coloquem entre aspas esse trecho, tá? Abram aspas a partir de símbolo e fechem aspas até paz. Depois de paz. Aí vocês vão escrever. Essas são as qualidades atribuídas no texto, tá? As qualidades atribuídas a Malala, que estão no texto, tá? De ser um símbolo global, de protesto pacífico, e a candidata mais jovem. Depois, são as qualidades que podem ser atribuídas a Malala. Ela é uma militante, então vocês coloquem na sequência, militante dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Ainda na 6. Militante dos direitos das mulheres. Militante dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Oi. Militante dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Dos direitos das mulheres e defensora dos direitos humanos. Peraí, Número eu 7. Eu ainda tô copiando. Número 7. Leia o fragmento a seguir e registre sinônimos que podem substituir as palavras destacadas. O livro acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã. Aspereza é o mesmo que dureza. Então, coloquem aspereza igual dureza. Pode ser dificuldade? Professora, eu posso falar? Qual? Também. Oi. Então, olha só, trevas eu coloquei breu, escuro, escuridão, Tá certo. obscuridade. Tá certo. Nossa, e as belezas de Beleza. O quê? condição, qualidade, as belezas. Não entendi a palavra. As belezas eu coloquei condição. Condição? Não. Tá? Então, aspereza é o mesmo que dureza. E treva é o mesmo que castigo, ignorância, obscuridade. Hã? Oi? Tá certo. Ô, professor, Tá. posso fazer um coloquei os meus? Fala. Eu coloquei assim, aspereza, grosseira. Que mais? Grosso. E trevas, eu coloquei escuridão. Tá certo. Gente, silêncio. Relacione a coluna
Relacione a coluna das palavras destacadas do trecho a de seus respectivos sinônimos. Eu sou Malala. É a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. Então, nós temos a palavra exilada, obstáculos, valorização e filhos homens. Aqui é para vocês colocarem, né, o que significa exílio. O que é exílio? Condenado. Exilada é o mesmo que condenada, correto? Obstáculos é o quê? Barreiras. Barreiras. Valorização é o mesmo que reconhecimento. E filhos homens, filhos varões. Há culturas em que a mulher, quando tem filha, né, ela sofre sofre com o marido, né? Porque o marido quer um varão, quer um homem. Né? Tem tudo isso. Tá? Hã? Só que é tanta ignorância que a culpa, quando. E tudo que acontece acaba caindo nas costas da mulher, né? Aí, olha só, quando se estuda biologia, depois vocês podem perguntar para a professora de ciências de vocês, que eu posso estar errada, não é minha área. Mas quando tem a questão lá do X e o Y, a mulher só tem X. É XX. E o homem tem XY. E quando ocorre a fecundação e tudo mais, então vai ter o X da mulher e o homem vai aparecer ou o X ou o Y. Então, é quase uma probabilidade. Então, a chance de ter mulher é maior. Porque a mulher só tem X. O homem tem o X e o Y. Né? Então, pode ser que nesse cruzamento apareça o Y ou o X. Então, quem define o sexo da criança é o homem, por conta do Y ou do X. Aí cai nas costas de quem? Da mulher. Acontece muito isso. Vixe, aconteceu isso na minha família. O meu avô, quando ele teve 2 homens, 2 filhos, né? Os 2 primeiros. Quando saiu o terceiro filho e ele viu que era uma mulher, ele surtou. Ele não aceitou a filha. Aí depois teve a terceira, né, que era a primeira filha, aí depois a quarta mulher, a quinta. Meu Deus. Aí ele ainda por falta de... Ignorância. Não, total. Não, Deus falou assim. Só saíram mulheres. Só que depois ele não se importou mais. Mas a primeira que nasceu, que era a menina, né, a minha tia mais velha, ele não aceitou. Aí depois ele meio que se acostumou. Ele falou, não tem mais jeito mesmo, vai ser só mulher mesmo, então... Mas isso é ignorância. Né? As pessoas mais antigas, elas têm isso. E esses países que são muito desse tipo, que Talibã, coisas assim do tipo, né, é pior. Só na família só da parte do pai, é só eu e minha tia que é mulher. Mas tudo homem. Tá. Agora vamos para a próxima questão. Questão número 9, tá? No trecho há um comentário, pessoas sobre a obra Eu Sou Malala. Agora reescreva o texto substituindo as palavras em destaque por sinônimos. Escrito em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb, este livro é uma janela para a singularidade poderosa de uma menina cheia de brio e talento, mas também para um universo religioso e cultural cheio de interdições e particularidades, muitas vezes incompreendido pelo Ocidente. Brio significa, é o mesmo que altivez, ousadia. Dignidade e valentia. É para receber. Ela é ousada, né? Nesse sistema em que a mulher ela tem que ser
extremamente obediente, né, ao sistema, ela é ousada, ela é altiva. É para reescrever? Não. Eu reescrevi inteiro. Tá, não tem problema. Quem não reescreveu é para fazer do jeito que está aqui, tá? Não. Vocês têm que aprender a escutar. O que eu falei? Quem não reescreveu é para fazer do jeito que está aqui. Eu vou falar e vocês não deixam eu falar, ficam atravessando o que eu estou falando. Brio, altivez, ousadia, talento, dom e aptidão. Brio, altivez e ousadia. Peraí. Coloquem assim, brio, sinal de igualdade, altivez e ousadia. Coloquem uma barra, escrevam talento. E façam a mesma coisa. Sim. Talento, dom e aptidão. Dom e aptidão. E aptidão. Interdições são proibições e impedimentos. Privação também. AP mudo, TID ativo. AP mudo, TID ativo. Interdições, proibições e impedimentos. Interdições, proibições e impedimentos. Particularidades, características e detalhes. Interdições é o mesmo que proibições e impedimentos. Particularidades é o mesmo que características e detalhes. Características e detalhes. Eu não acredito que eu escrevi esse troço inteiro para depois precisar reescrever. É a vida, Maria Moana. É um peitinho. Não, tô brincando. Você nem sabe se você... Eu acho que eu coloquei fácil. 4, 3, 2, 1. Nossa, ficou 4, 3, 4, 3, 10, 7. 4, 3, 8. Pronto. Próxima questão. Número 10. Silêncio. Qual o tema do texto e a quem se destina? Principalmente o público infantil, tá? E o Eu coloquei assim, professor. Eu coloquei o título do texto, aí eu coloquei, professora, criança e adulto. Ela é uma princesa, ela é a princesa da Disney. Essa é uma princesa. Tá certo, professora? tá. Professora, eu tinha colocado falar sobre o filme Moana lá de aberto. Aí depois eu coloquei se destinar para nossas cidades. Qualquer pessoa pode ser mais. Pode ser um filme. Como assim? Ela se apaixonou pelo Maui? Gente, silêncio. Escutem o que eu vou falar agora. Silêncio. O texto apresenta uma apreciação do filme Moana, um mar de aventuras, e destina-se a espectadores de todas as idades, principalmente ao público infantil. Se vocês colocaram algo semelhante, pode deixar a resposta que está, tá? O texto apresenta uma apreciação do filme Moana, então ele fala sobre o filme Moana e Moana. E destina-se a qualquer idade, principalmente infantil. Não. Eu já assisti muitas vezes. É mó brega, professora. Não assiste. Gente, silêncio. Meu pai não gosta. Ei,
Número 11. Ao considerar as características do texto, é possível dizer que ele é uma... Letra C, resenha. Resenha, pois a autora... Silêncio. Resenha, pois a autora, além de resumir o filme da Disney, apresenta comentários pessoais a respeito dele, tá? A resenha, ela pode ser crítica ou apenas descritiva. Ela conta o filme, mas ela não coloca as impressões que ela tem a respeito dele, os aspectos negativos ou positivos. A partir do momento que se faz uma resenha crítica, ela pode colocar a opinião dela, tá? Ela vai falar o que ela não gostou, o que ela gostou, a respeito do que ela leu ou o que ela assistiu. Letra C. Número 12. Que comentário a respeito do filme demonstra que o autor recomenda como sendo bom? O motivo é simples: risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. Escutem primeiro. Um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente infantil. E a história realmente encanta todas as idades. Aqui, ó. Na última linha do primeiro parágrafo. Não, pera. Na última linha. Onde que está? Na última linha. Ah, não, mas tem aqui também, ó. Está na terceira linha. O motivo é simples: risadas, cenas fofas, interação com a natureza e muita aventura. É o primeiro item. Aí tem aqui um jeito interessante. Deixa eu ver onde está um jeito interessante. Ô, professora, fala pra Ana parar de dar risada. Está no final, na antepenúltima linha. Um jeito interessante de contar suas vidas e prender a atenção do público, principalmente infantil. E depois, a história realmente encanta todas as idades. Está bem no finalzinho do texto, na última linha do texto. Eu só vou complementar. Professora, eu só gosto da Define. Ela é a melhor personagem. Nossa, ele fala, deixa eu só. Define, é a Não, melhor ela é aquela personagem. borderline diabrada. Bora, é mó freio. Não tem negócio que parece É só discussão feita. Eu sei mais ou menos. Super fácil. Não, a única coisa que eu acho assim, aquele porto sempre, né? Ai, você gosta. A única coisa que eu leio. Meu pai Ei, vamos. Número 13. Qual os... Silêncio. Qual o sentido do termo sedenta? Neste trecho do texto, escreva... Eu quero silêncio, já falei. Escreva 2 orações com o mesmo termo, mas com sentidos diferentes. Sedenta por aventura, o sonho de Moana, desde criança, é navegar para o mar aberto. Porém, seu desejo vai contra uma lei da tribo, já que o chefe, seu pai, considera o mar aberto extremamente perigoso. Sedenta é o mesmo que tem um desejo intenso. Sedenta, que tem um desejo intenso. Pratiquei... Como que é?
Ah, é para escrever duas frases, né? Sedenta é igual. É o mesmo que tem um desejo intenso. Duas frases que estão aqui como sugestão. Pratiquei exercícios por 2 horas, vírgula. Estou sedenta, vírgula. Vou comprar uma garrafa de água com sede. Ela está sedenta no sentido de está com muita vontade de tomar água, está com sede, né? Pratiquei exercícios por 2 horas, estou sedenta, vou comprar uma garrafa de água. É o mesmo que com sede. Pratiquei exercícios por 2 horas, vírgula. Estou sedenta, vírgula. Vou comprar uma garrafa de água. Ponto. Próxima frase. Ela estudou por semanas, vírgula. Está sedenta pelo gabarito. Ela está com ela deseja receber logo o gabarito. Por 2 semanas. Está sedenta pelo gabarito. Professora, a senhora falou na vida real. Significa deseja receber logo o gabarito, tá? Sedenta é no sentido de desejo, muita vontade de algo, né? Ela estudou por semanas. Aqui eu falei 2 semanas, mas não tem problema não, tá? Está sedenta pelo gabarito. Tem aluno lá fora, você tem que esperar. Depois. Qual o significado do termo sedenta nas 2 orações que você elaborou na questão anterior? Então, no primeiro exemplo, né? Primeira sugestão é com sede e no segundo, ávida pelo resultado. Ávida pelo resultado. Tem acento no A, tá? Acento agudo no... Com sede e ávida pelo resultado. Ávida é uma proparoxítona, tá? Recebe acento na antepenúltima sílaba. Pelo resultado? Isso. Ávida. Número 15. Uma palavra tem diferentes sentidos dependendo do contexto. Nossa, silêncio me permite falar. Ai, não precisa vir aqui para pedir para tomar água. Você já tinha pedido. Professora, ávida tem acento. Acabei de falar, é uma proparoxítona, tem acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Eu não sei o que é professora. E recebem acento na antepenúltima sílaba. Eu conto de trás para frente. Última. Oxítona, penúltima. Escutem. Paroxítona e antepenúltima proparoxítona. Pode falar com o comequinho? Oi? Pode falar com o comequinho? Gente, eu não estou escutando o colega falar aqui. Fala, Matheus. Pode falar como é 15? Calma, eu nem li ainda. Ah, tá. Uma palavra tem diferentes sentidos, dependendo do contexto. Qual o sentido da palavra em destaque em cada oração? A tribo de Moana é recheada de histórias mitológicas. Que há muitas histórias mitológicas. Esta bolacha é recheada com doce de leite. Então, no primeiro item... Está com recheio de doce de leite. Número 1. Tribo repleta de histórias mitológicas. Então, recheada é o mesmo que repleta, né? E no item 2, recheada no sentido de que ela tem recheio, né? Ela possui recheio de doce de leite. Tá. Professora, eu escrevi que é um alimento recheado com doce de leite. Tá certo. Número 16. No título do filme Moana, Um Mar de Aventuras, a palavra mar apresenta 2 significados. Quais são eles? Um monte de aventuras e um mar de água. Quando a gente fala a palavra mar, escutem. Quando a gente fala a palavra mar, no sentido denotativo, é o mar mesmo, né? Que tem água salgada, que tem animais que são marinhos, coisas do tipo. Agora, quando eu falo um mar de aventuras, é que ele é repleto de aventuras, que há muitas aventuras, né?
ele não. Porque ele defendendo aí come. Aí ela já tá com a praga antes do mar. Agora peguem a apostila de vocês. A apostila, página 12. Oi. Vai. A apostila, página 12, não tem motivo de vocês estarem conversando. Número 17. Sublinhem as palavras. Que página? Na letra A, página 12. Está na pauta. Ah, tá. Número 17, letra A. Sublinhem a palavra necessitam. E sublinhem a palavra Concebido. cliente. Hã? Na letra B. Letra A, necessitam. Letra B, cliente. Está escrito o seguinte: sublinhe o sinônimo usado no trecho para retomar a palavra em negrito. As companhias precisam criar um ambiente que seja bom para a sociedade também. As empresas necessitam olhar com responsabilidade a respeito para toda a cadeia. Então, o verbo precisar e necessitar, os verbos são sinônimos. Têm significados semelhantes, tá? Letra B. O Hugmark nada mais é que um alerta ao consumidor. Tenho certeza que, se o cliente souber que algum dos produtos em sua cesta de compras foi concebido de maneira ilegal, qual palavra que substitui a palavra cliente? Consumidor, tá? Então, sublinhe a palavra cliente. 18. Reescreva as frases usando um dos vocábulos do quadro. Escolha o que melhor substitui a palavra casa. Escutem! Em cada contexto, faça as adaptações necessárias. Tem aqui a palavra estabelecimento, residência e abertura. Letra A. Minha casa fica na rua Altino Arantes, em São Paulo. É lá que eu moro. Você escreveu lá assim, precisa escrever assim, minha residência. Correto. Então, minha residência fica na rua Altino Arantes, em São Paulo. É lá que eu moro, tá? É só tirar a palavra casa e colocar residência. Só isso. E reescrever o restante. Letra B. Meus pais eram donos da melhor casa comercial do bairro. Essa casa é uma moradia? Não. Ela é o quê? Estabelecimento. É um estabelecimento. Então, meus pais eram donos do melhor estabelecimento comercial. Tem um problema com essa casa. Ela não permite a passagem do botão. Aqui, casa é quando nós temos uma blusa e ela tem um botão. Aquele buraco que é feito para passar o botão, para colocar o botão, é chamado de casa, tá? Então, tem um problema com essa abertura. Ela não permite a passagem do botão. Então, aquele buraco que é feito para colocar o botão e fechar a camisa é chamado de casa. Ela pode ser substituído por passagem. Tem um problema com essa abertura. Passagem não, abertura, tá? Tem um problema com essa abertura. Ela não permite a passagem do botão. Então, casa pode ser substituída por abertura. Número 19. Segundo item, que é para ser marcado, pelos exercícios anteriores, pode-se concluir que sinônimos são palavras de significado semelhante e que podem, em alguns contextos, ser usados
para alterar o significado da sentença. Então, ele muda. Vocês podem ver que a casa não é no sentido só de moradia. Aqui apresenta outro significado. Número 20. Releia o trecho. O Brasil é um exemplo na luta contra a escravidão. O país mostrou que é possível ter boas leis e mecanismos institucionais. Para não repetir a palavra Brasil, o entrevistado usou outro substantivo. Veja que as duas palavras não têm exatamente o mesmo sentido. Qual dos dois substantivos tem sentido mais amplo? País ou Brasil? Explique sua resposta. País. País por quê? Pode ser que é qualquer país. Porque pode se referir a qualquer país. Agora, Brasil é uma palavra restrita, né? Número 21. Sublinhe na letra A a palavra flor, na letra B, ferramenta, na letra C, legume e na letra D, instrumento musical. Professora, calma aí, professora. Não tinha como, é país. País, porque pode se referir a outros países. Letra A, flor. B, ferramenta. C, legume. D, instrumento musical. O que está perguntando? Levando em conta o exercício anterior em cada item, sublinhe a palavra que tem sentido mais amplo. Então, por que é mais amplo? Lembra lá do país e brasileiro? No Brasil, quer dizer? Se eu falasse país, eu poderia falar qualquer país. Eu poderia falar China, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, não poderia? Então, o mais amplo, silêncio, o mais amplo é a palavra país. Agora eu tenho aqui nas opções, na letra A, rosa, margarida, violeta e lírio. Rosa, margarida, violeta e lírio pertencem ao grupo de quê? Das flores. Então, a palavra flor é mais ampla que margarida. Margarida é um tipo de flor, né? Letra B, ferramenta, furadeira e martelo. Alguém assinou a agenda para o Dia dos Pais? Para eu lembrar assim? Ninguém? Furadeira e martelo. Furadeira e martelo são tipos de ferramenta. Então, ferramenta é mais amplo e furadeira e martelo, não, né? São específicas, né? Abobrinha, cenoura, pimentão são tipos de legume. Legume é a palavra mais ampla. E violeta, piano e flauta são tipos de instrumento musical. Então, aqui, vocês precisariam colocar... vou dar um exemplo para vocês. É bem bobo até o exemplo, mas é só para vocês saberem o que seria. Quando nós brincamos de stop, tem lá CEP, que é cidade, estado, país. O CEP seria o sentido mais amplo. E dentro daqueles itens lá que a gente faz de A a Z, eu posso colocar qualquer país, qualquer cidade, qualquer estado, não é? Não é isso? Com a letra que tá lá. Isso. Então, o sentido mais amplo seria o CEP. A mesma coisa, fruta. Aí, dentro lá, nas letras de A a Z, eu posso colocar qualquer fruta que tem a letra A, que tem a letra B e assim sucessivamente, tá? É isso daqui, tá? Só para vocês entenderem em que contexto. Número 22. Silêncio. 22. Releia o fragmento observando a palavra destacada. Negócios. Vocês teriam que substituir as palavras aqui. É sublinhar, né? Destacar. As palavras indústrias, fabricantes de tapetes, restaurantes. Aqui vocês teriam que circular, tá? Aqui no material está circulado. É só circular. Indústrias, fabricantes de tapetes e restaurantes. E na penúltima linha, vocês teriam que sublinhar a palavra empresas, tá? É que a letra A está assim, grife os sinônimos que retomam a palavra negócios.
circule. Restaurante? Depois de os. Depois de fabricantes tapetes, tem ou todo. Achei. A letra C é o primeiro item, reforçar a ideia do tópico frasal, tá? Acertei. A parte que corresponde à página 13 ainda, questão 23, 24 e vai até... Isso aqui a gente não vai fazer, tá? Por que eu não expliquei o conteúdo? Eu vou explicar agora. Assim que eu terminar de corrigir. Assim que eu terminar... Sim, assim que eu terminar de corrigir. Ó, o CA a gente vai ficar umas 3 aulas para fazer, só o CA, dessa parte de locução adjetiva. São 51 questões. Meu Deus! Tá? Somente. Por que você vai Depende do exercício. Eu preciso explicar, porque vocês não sabem. É, a maioria sim, tá? Tá, agora escutem que eu preciso terminar. Página 20. Página 20. Qual é o tema da entrevista? A mosca branca. O tema são os ataques da mosca branca. As frutas ficus muito comuns nas ruas de Belo Horizonte, tá? Se vocês fizeram semelhante, pode permanecer a resposta, tá? É sobre os ataques da mosca branca. Número 2. Identifique na transcrição o entrevistador e o entrevistado. Quem que é o entrevistador? Marcelo. Marcelo. Quem que é a entrevistada? Márcia Mourão. Então, quem que é a Márcia Mourão? A Marcela. Gerente de gestão ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na cidade de Belo Horizonte, tá? Número 3. Meio grandinho. Número 3. Está o seguinte. Aqui está perguntando o seguinte. Reescreva o trecho eliminando repetições, hesitações e marcas da oralidade, interlocução e estruturas sintáticas truncadas. Página 21. Então, aqui é para vocês eliminarem. Eu vou fazer o seguinte. Como eu estou corrigindo, eu não quero ficar perdendo tempo com questão que é gigante, vamos dizer assim. Eu vou falar, vocês vão retirando do texto mesmo, tá? Você lê, aí eu falo para vocês. Está assim. Olha, Marcelo, esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades do Brasil e do mundo também está sofrendo com as infestações dessa mosca branca de ficus, exatamente em árvores do gênero ficus igualzinho em Belo Horizonte. Tem alguma relação com esse aquecimento? Nossa, é difícil de ler o negócio. Então, coloquem assim. Eliminem, peguem a caneta ou o lápis e passem em cima da palavra. Olha. Passem em cima da palavra olha. Agora escrevam. Agora continuem, né? Marcelo. Não coloca Marcelo, não. Passa por cima da palavra Marcelo também. Marcelo, não. Não precisa, ela está falando com ele. É marca de oralidade. Tá? Passem por cima, escutem. Passem por cima da palavra olha, Marcelo. Vai ficar assim. Esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades do Brasil e do mundo também estão sofrendo com as infestações. Tira um também.
Tira o 1 e tira o R. E tira o igualzinho também. Também estão sofrendo com as infestações dessa mosca branca de ficus exatamente... Não, calma aí. Exatamente, é muito difícil. Igual, é tira o igualzinho. Não. Eu tirei exatamente até no horizonte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês a resposta. Aí vocês tirem o que tiver sobrando no negócio, que eu acabo me perdendo aqui, tá? É assim, esse problema não ocorre apenas em Belo Horizonte. Várias outras cidades e do mundo também... Não é no Brasil e no mundo? Não, do Brasil e do mundo. Também, aí está, coloquem estão. Aqui tem que arrumar, é estão. Também estão sofrendo com as infestações, tem que tirar esse A, com as infestações dessa mosca branca de ficus. Tira exatamente em árvores do gênero ficus. Igual, tira o igualzinho, igual em Belo Horizonte. Ô, Proton, em décima mosca branca, o que é para tirar a partir disso? Ó, eu vou falar o que é para tirar. No texto é para tirar. Olha, Marcelo, tira é. Eu estou falando na ordem, tá? Substitua um verbo está por estão. Tira o primeiro A antes de as infecções. Como que eu vou ter 2 artigos no mesmo período, né? Tire a palavra exatamente. Coloque uma vírgula após a palavra ficus, que está aqui, árvores do gênero ficus. Coloque uma vírgula. Igual em Belo Horizonte, permanece. Aí tire igualzinho. Eu vou postar no grupo do WhatsApp esse trecho que eu retirei para vocês colocarem certinho no material. Não precisa. Aí depois vocês vão tirar aqui. Esses 2 A que apareceram no início, podem tirar. Só vai ficar a partir de houve. Vai ficar assim. Houve alguma... Tem que tirar o A, tem. Isso. Houve alguma relação Aí tira outro algum. Tem 2 alguns. com o aquecimento global Então vai começar de relação e continua? Não, vai ficar houve algum, aí tira o outro algum. Mas relação com esse do mundo crescimento do mundo. Tira um C. Essa mudança de temperatura já que é uma coisa. Já é uma coisa. Eu queria lembrar esse lugarzinho, não? É uma coisa. Tira o quê, né? Ó, fica assim. Houve alguma relação com o aquecimento do mundo, É para colocar um já dos que dois, né, é professora? uma coisa Colocar um dos global? dois, né? E essa mudança de temperatura tira? Tira. Ou para colocar um dos dois ou para colocar os dois? Sugestões. Não, vai ficar assim. Você vai tirar os 2 As que apareceram primeiro. Não, vai eu tô falando deixar assim, houve. professora, a sugestão, eu tô falando a sugestão. Vai colocar as duas ou vai colocar só uma? Tem que colocar do jeito que eu estou falando aqui. Eu estou pedindo, não é nem para vocês reescreverem como está no exercício, é para vocês só retirarem do texto. É uma preguiça de vocês que dá licença, viu? Não, eu tô perguntando, eu tô falando a sugestão que tá aí no livro de atividades. Eu tô falando, tem 2 sugestões, é para colocar uma ou as duas? As duas. Ah, tá. São 2 textos, é a fala do entrevistado e a fala do entrevistador. O do Marcelo pode escrever aqui embaixo? Tá, pode ser. Vai ficar assim, vocês vão tirar esses 2 primeiros A que apareceram aí. Depois vocês vão tirar A tem alguma. Depois vocês vão retirar esse A que, essas mudanças de temperatura. Vai tirar tudo isso que eu acabei de falar. E vai permanecer o quê? Houve alguma relação com o aquecimento do mundo, já que é alguma coisa global,
E lembrando, início de período, letra maiúscula. Início de período, letra maiúscula. E vocês podem retirar o nome deles, tá? Márcia Mourão e Marcelo. Você não acredita, já que eu fiz? Não precisa, tá? Mas coloquem o que eu falei aí. Arrumem a letra maiúscula. Isso deu de menos. O problema é colocação de vírgula, marca de oralidade. Vocês têm que arrumar, tá? Porque senão fica errado. Número 4, posso continuar? Ó, que vocês têm que prestar atenção é o seguinte: quando é uma entrevista oral, eu falo oral, assim, que não está no papel, né? Escrito, por escrito, para vocês lerem, e sim vocês assistirem, vai aparecer muita marca de oralidade. E aqui ocorreu o quê? Uma transcrição da fala deles, conforme eles falaram, foi escrito. Então, por isso que tem que retirar essa marca de oralidade do texto, tá? Número 3, número 4, quer dizer. Reescreva o trecho fazendo as alterações adequadas à etapa de substituição. Vou falar que é a mesma coisa aqui, tá? Vamos ver como que ficou. Prefeitura investiu na aplicação, então retirem ainda. Prefeitura investiu na aplicação de óleo de óleo de NEEM e em um adesivo. Tira o NUM e coloquem adesivo. Pode. João Pedro. Maria Clara Mendes. Maria Eduarda. Matheus Soferan. Matheus. Nicole. Tomado. Victor Enzo. Não vem. Emily Soares. Felipe Galera. Alana. E Emanuela. Muito obrigada. Olha, baratinho. Não, mas antes é 19. O reforço é 200 reais. Ah, tá, que eu vou entrar nesse reforço pra fazer. O meu foi 200. Ó, eu vou falar como que ficou aqui para vocês. Rapidão, chega de conversa. Ó, vocês vão retirar do texto a palavra ainda, num. Vão retirar a palavra AH, que tem aí reticências. Fala de novo. Vocês vão retirar a palavra ainda, num. Vão colocar após a palavra mosca, vírgula. Vão tirar esse A, que é marca de oralidade, e vão escrever mas. Vão retirar o verbo tivemos. Porque está aqui, não teve, não tivemos, né? Calma aí, não teve. Ah, então tem que. O tivemos fica, tem que tirar o não e o tivemos. Tem que tirar o não e o tivemos, o segundo não. Então fica não teve muito sucesso. Primeiros focos. Deixa eu ver se tem. Ah, não, tá certo. Primeiros focos do inseto foram identificados há 2 anos. Ponto. Coloquem ponto e coloquem sobre, letra maiúscula. Sobre o assunto, vírgula. Tire o agente e coloquem eu. Converso. Eu converso. Com a gerente, acrescentem o aí após a preposição. Com. E só. Gente, pelo amor de Deus. Vou repetir.
Tá, não tem Você vai problema. mandar no grupo, professor? Porque se o meu estiver errado, eu vou olhar. Tá pronto. Eu sou péssima fotógrafa, mas serve. Aí você tá Tá, pedindo demais, Alana. Retirem a palavra ainda. Coloquem após a palavra mosca, vírgula. Tirem o A, que apareceu na sequência, e reticências, e acrescentem mas. Vai ficar. Então, esse de nem pode Ah, não, gente. Ai, tem que tirar o nem também. Não, Não, eu tirei. não, esse nem não era tirar, não. Está assim. Prefeitura investiu na aplicação de óleo de NEM. É o tipo de óleo. NEM. Ah, eu digo de óleo. Tipo de hora, né? Eu achei que estava Isso. escrito alguma coisa errada, sabe? Aí, em cima da palavra num, vocês escrevam a palavra Só cortar o. E em e em um. É uma desenho. Em um. Esse num é o mesmo que em e um, tá? Deixa eu mudar aqui que ficou errado. O máximo que ele Olha, parece Você tem mais uns 10 anos de Tá? Então, substituam esse num, que é marca de oralidade, por em um. Aí, depois, vocês vão tirar não tivemos, colocar ponto após anos e escrever o S com letra maiúscula. Vírgula após assunto. Substitua a palavra agente por eu. Mude a concordância, altere a concordância. Converso, eu converso. Não existe eu conversa, né? E com a gerente. Ficou faltando uma preposição após, ficou faltando o artigo após a preposição com. E o restante está certo. Agora espero que é pro. Benção. Deixa eu fazer essas 5 aqui que ficou faltando. Coloquem vírgula após a palavra mosca branca. Coloquem vírgula antes e depois da palavra Márcia. Antes e depois? Antes e depois. Antes da palavra Márcia, você coloca uma vírgula e depois da palavra Márcia, você coloca outra vírgula. Depois da palavra mosca branca, coloque uma vírgula e ponto de interrogação. Primeiro, é uma pergunta. Se é uma pergunta, ponto de interrogação no final do período, correto? Márcia está entre vírgula. Por quê? É um vocativo. Quando eu falo para uma pessoa, se eu falo assim, Alana, vírgula, estude. Eu tenho que colocar essa vírgula, porque é um vocativo. Tá? Quando é o vocativo, eu preciso colocar vírgula. E aqui, vírgula após mosca branca, porque são períodos diferentes, né? Eu estou falando de um período composto. Ainda existe, professor, música branca? Aí eu vou saber de música. Deve ser aquelas Agora- músicas do Luiz, professor. Agora vocês peguem, fazendo favor, o CA, que é a parte de adjetivo e locução adjetiva, tá? Adjetivo e locução adjetiva, página 7. Não tem muito o que falar a respeito disso, tá? Por quê? Qual que é a função? Alguém pode dizer para mim qual que é a função do adjetivo? Da classe de palavras. Hã? A qualidade é o substantivo. Dar uma qualidade a um substantivo, correto. Caracterizar um substantivo, especificar o substantivo, correto. Atribuir uma qualidade, um estado ou um modo de ser também. Então, no próprio material de vocês, tem aqui a definição do adjetivo, o que é um adjetivo e uma locução adjetiva. O adjetivo é palavra que caracteriza o substantivo. O Jonathan, ele fez bem a definição. Palavra que caracteriza o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, estado
ou modo de ser, tá? Então, é quando eu trago características ao substantivo, eu especifico que tipo de substantivo. Então, aqui eu tenho a função de adjetivo. E a locução adjetiva, na verdade, é um conjunto de palavras que dão características ao substantivo. É o conjunto de palavras, a locução adjetiva. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim... Hã? A locução... Qual que é a função do adjetivo? Você sabe o que é o adjetivo? A locução é a mesma coisa. O que difere o adjetivo da locução adjetiva é que a locução, essa palavra locução, quer dizer o quê? Que eu tenho mais de uma palavra. Então, é o conjunto de palavras que especifica, que dá característica ao substantivo. Então, por exemplo, se eu falo amor de mãe, esse de mãe aqui, eu não estou especificando que tipo de amor é, poderia ser do pai, do irmão, tá? Então, é uma locução adjetiva. Então, eu pego essas duas palavras, o conjunto de palavras, e atribuo um significado ao substantivo. Então, eu estou especificando que tipo de amor é. Então, eu posso substituir essa locução adjetiva por um adjetivo, que seria materno, paterno, fraterno, tá? Então, eu posso transformar essa locução em um adjetivo, uma locução adjetiva em um adjetivo que também traz essa característica de atribuir significado, qualidade, estado ou modo de ser do substantivo, tá? Então, aqui tem outro exemplo. Ele era um amigo leal. Eu estou caracterizando esse amigo. Eu poderia substituir por outro adjetivo. Desleal. Mudou o significado da palavra? Desleal? Sim, ele não é digno de confiança, né? Quando eu falo que ele é desleal. Quando eu mudei de palavra, eu coloquei um prefixo nesse adjetivo leal, eu mudei totalmente o significado dele. Eu neguei, ele não é leal, tá? Então, isso daqui é um adjetivo. Agora, quando eu falo, comprei 2 sobremesas da Alemanha, eu estou especificando que tipo de sobremesa é, que é da Alemanha, que eu poderia substituir por um adjetivo que é alemã. Sobremesas alemãs, tá? Então, quando eu tenho uma locução adjetiva, eu exerço essa função, que eu posso substituir por uma outra palavra, por um outro adjetivo, que traz essa mesma definição, tá? Entendeu? Locução é quando eu tenho mais de uma palavra. Existe a locução verbal, existe a locução adjetiva, a locução conjuntiva, a locução adverbial. Quer dizer o quê? Que são palavras que têm função de verbo, palavras que têm função de advérbio, palavras que têm função de conjunção, tá? Aqui o conteúdo é só adjetivo, então são palavras que especificam, qualificam o substantivo, o nome, caracterizam o nome. Agora vocês farão exercícios, tá? Vocês farão exercícios, tem um pouquinho só para vocês fazerem. Então, vocês podem fazer página 7 a 10. A tarefa de vocês é 11 a 14. Não enrolem, façam. Aproveitem a aula para tirar dúvida desse negócio. Eu só faço em casa. Não, é para fazer na aula. Porque depois fala que faz em casa e não consegue fazer o exercício. Aí chega na aula, eu não fiz que eu não sabia. Mas na aula, no horário que era para fazer, não estava fazendo, tá? E vocês a mesma coisa, os alunos online. Tem dúvida? Perguntem na hora de fazer o exercício, para não ficar questão em branco, tá? Esse conteúdo ali não é difícil, só é cansativo pela quantidade de exercícios que tem. Mas não é um conteúdo difícil. Lógico, né? É ele que vai. Não, o que cai é a interpretação do texto que podem fazer os exercícios, página 7 a 10, tá?
Professora, Oi, pode falar. eu vou precisar sair agora, porque eu vou ter que ir lá no médico, tá, professora? Tá, beleza. Tchau. Tchau.
A questão número 12, eu já vou explicar porque está errado, tá? Tem aluno que não conseguiu fazer. Ó, está em partes, daí você vai arrumando o que ficou errado, tá? É o seguinte, leia as locuções adjetivas, questão número 12, página 9. Leia as locuções adjetivas abaixo e transforme-as em adjetivos. Então, eu tenho que transformar em adjetivo aquela locução. Igual eu falei, o amor de mãe, amor materno. Ela torta sobremesas da Alemanha, sobremesas alemães. Não era que eu dei exemplo na hora da explicação? Nota do bimestre. Nota bimestral. Sempre tem. A gente não faz avaliação mensal e a bimestral? Mensal é do mês, bimestral é do bimestre. Problema de estômago. Estomacal. Problema estomacal. Insuficiência do rim. Estomacal. Insuficiência do rim é renal. Correto, Felipe. Insuficiência renal. Doença do coração. Doença cardíaca. Peraí, qual que é a C? Renal. 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 A letra A é bimestral. Letra C é renal e a letra D é cardíaca. Pele de leão. Leonina. Leonina. Carne de porco. Suína. Língua de serpente. Serpentina, correto, Nicole. Orelha de lobo. Lupina. Orelhas lupinas, tá? Então, quando eu tenho a locução adjetiva, eu preciso aqui no exercício transformar em adjetivo. Palavras, né, que são equivalentes à locução adjetiva, os adjetivos. E pode também aparecer exercício que é o contrário, que eu tenho adjetivos para transformar em locução adjetiva. Em relação ao exercício, qual que é o número? 7? 6? O exercício número 7 está pedindo o seguinte. Reescreva, está na página 8. Reescreva a seguinte oração, acrescentando-lhe um adjetivo. Os moradores desta região fizeram uma manifestação para proteger a natureza.
Há vários substantivos. Só que aqui não está especificando qual substantivo que eu preciso acrescentar um adjetivo. Eu posso acrescentar um adjetivo para a palavra moradores, eu posso acrescentar um adjetivo para a palavra região, eu posso acrescentar um adjetivo para a palavra manifestação, porque são substantivos, né? Então, a função do adjetivo não é atribuir características a função do adjetivo não é atribuir características ao substantivo? Tem vários. Então, vocês vão escolher qual adjetivo vocês vão querer utilizar para qual substantivo, para caracterizar qual substantivo. Vai caracterizar moradores, região, manifestação ou a própria natureza, tá? Então, façam aí. Aqui no exercício está pedindo para vocês caracterizarem a palavra manifestação, tá? Mas nada impede que vocês caracterizem outra. Chega na hora do Sim, faltam 3 minutos. graças a Deus. Vocês precisam observar, antes de ir embora aqui, eu vou falar. Vocês precisam observar que o adjetivo ele pode estar anteposto, que é antes do substantivo, ou posposto, depois do substantivo. Então, vai ter o quê? Substantivo, adjetivo. Ou adjetivo e substantivo. Vai ser sempre nessa lógica. E outra, o adjetivo, ele necessariamente concorda com o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o adjetivo vai para o singular. Se o substantivo for masculino, o adjetivo também vai para o masculino. Então, vocês vão ter que observar isso, inclusive, para saber a qual termo se refere, porque precisa estabelecer a concordância, tá? Singular, plural ou masculino, feminino. Eu vou liberar vocês para o intervalo, tá? Até a próxima aula.